Professor, isso é aula de educação física? Eu acho essa pergunta fantástica. Ela traz atrás dessa pergunta o que eu penso para a educação física. Porque quando ele pergunta, quando ele duvida que aquilo que eu estou fazendo na educação física, na verdade, ele de alguma forma está explicitando para mim que eu não estou fazendo a educação física que se espera, em um ponto de vista histórico, do que ela já foi. Que é uma educação física simplista, que é uma educação física que trata a cultura corporal de movimento de uma forma instrumental, básica ou óbvia. E aí eu tenho dois exemplos que para mim parecem muito bacanas de pensar, né? Que são dois conteúdos que se distanciam um pouco. Um dos conteúdos é um conteúdo muito conhecido da educação física, é o conteúdo esporte. E o outro é o conteúdo sexualidade, que a priori para muitas pessoas pode parecer totalmente fora do local, pensar em sexualidade na educação física. O esporte, quando a gente trabalha esporte na escola, principalmente no ensino médio, e aí o meu desafio está em constantemente trazer para eles essa lógica de esporte que ele talvez não tenha percebido antes, ou percebeu em um outro nível. Assim. Discutir esporte através da experiência que as pessoas têm com ele, uma experiência direta, às vezes uma experiência que a gente não se coloca a pensar de uma forma mais sistemática. Então, em vez de trabalhar a regra do voleibol, eu prefiro trabalhar, por exemplo, por que é que o voleibol, do ponto de vista dos gêneros, ainda é interpretado de uma forma tão estereotipada. É muito mais frutífero para a vida, é muito mais frutífero para a importância que isso tem para a vida. Na sexualidade é mais interessante ainda, porque o conteúdo em si já provoca a pergunta: o que tem a ver a educação física com sexualidade? E aí quando a gente trabalha a sexualidade também de um ponto de vista que não é instrumental, que não é básico ou óbvio como se pensa, né? Mas se coloca a pensar sobre essa dimensão sexual humana, aí a pergunta fica mais evidente. E aí traz a uma segunda pergunta que para mim é também de um prazer imenso, né? Que é, uma vez um aluno chegou e falou: professor, mas o senhor não devia vir aqui para ensinar a gente e não para desensinar? E aí eu ficava fantástico também. Eu falei: pois, estou muito feliz com isso. Porque de outra forma ele também estava explicitando que aquilo que a gente está tentando experienciar dentro de sala de aula não é esse ensino de cima para baixo, como se eu fosse uma flecha que eu atire e necessariamente vai penetrar ele, mas que na verdade é uma flecha que eu estou construindo e ele está construindo e ele vai usar no mundo. Essa segunda pergunta faz ele entender e faz ele compreender que o conhecimento não tem outro caminho se não ser uma perspectiva de um conhecimento complexo. De um conhecimento simples, no fundo, não nos liga à vida, porque a vida não cabe uma fórmula exata, em hipótese nenhuma. Isso faz com que ele perceba e aí evite a única pergunta que me faz mal quando eu dou aula: professor, isso serve para quê? Essa pergunta me faz muito mal. Quando essa pergunta surge, e é possível que ela surja mesmo, e ela vai surgir em algum momento ou outro, mas ela surge pra gente refletir sobre o que eu estou trabalhando, como é que eu estou trabalhando. Porque se a escola não serve para a vida, então ela não serve. Se a gente não está conseguindo estabelecer contato direto sobre aquilo que a gente está vivenciando com a vida, se aquilo está sendo apenas um microcosmos totalmente isolado daquilo que ele vai ver logo depois que ele passar do portão, aquilo não vai servir. Aquilo não tem por que existir. Então, o conhecimento complexo dialoga diretamente com a importância que as coisas têm para a nossa vida. E a importância nunca é simples. Dentro da educação física, no ensino médio, esses três elementos me parecem muito, muito interessantes. Essa educação física que não é a educação física comum, que não é a educação física que talvez se espera costumeiramente, que é uma educação física completa, complexa, e que é uma educação física que serve para a vida.